Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou Daniel, seja bem-vindo neste canal e eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Se edificar a sua vida, a palavra de Deus, compartilhe o vídeo, comenta e que você vai estar nos ajudando aí nessa caminhada de estar trazendo a palavra de Deus para o teu coração. Gálatas capítulo 6, versículo 4: mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em ti mesmo, e não noutro. Mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em ti mesmo, e não noutro. A nossa obra que nós fazemos aqui na terra, se não estiver em conformidade com a palavra de Deus, é uma obra morta, é palha, é feno, vai acabar se queimando, não vai passar, não vai ser provado pelo fogo. Mas eu e você, nós temos que fazer a vontade de Deus, nós temos que fazer a obra de Deus, nós temos que estarmos inseridos debaixo do propósito de Deus que Ele tem para nós, porque Ele nos criou segundo a sua imagem e semelhança, para que eu e você pudéssemos glorificar e exaltar e bendizer o teu santo nome através da nossa vida. Nós caminhamos aqui nessa terra, mas é porque nós somos orientados, direcionados pelo Espírito Santo. Toda obra que nós fizermos de nós mesmos será em vão, não terá uma recompensa. Mas a obra que nós fizermos para Deus, essa sim vai ter uma recompensa. A Bíblia diz para nós perseverar em fazer o bem o tempo todo, até aquele grande dia que Deus vai buscar, vai arrebatar a sua igreja. A nós precisamos fazer a obra de Deus, porque nós não sabemos fazer nada. A nossa obra que nós fazemos aqui não vai edificar ninguém, não vai glorificar ninguém. Mas se nós fazemos a obra de Deus, se nós estamos debaixo de um plano de Deus, de um projeto de Deus, então aquilo que nós fizermos será para a glória dele. É Ele que nos chamou, é Ele que nos capacitou, é Ele que nos dá vida, é Ele que nos sustenta, é Ele que nos transforma a cada dia, é Ele que, na sua graça e na sua infinita misericórdia, Ele tem nos colocado diante dele para fazer a sua vontade, o seu querer, porque nós somos súditos do reino dele, nós já estamos vivendo o reino de Deus aqui na face da terra. Versículo 5: porque cada qual levará a sua própria carga. A nossa obra aqui, a vontade que nós temos que fazer aqui é de Deus, porque a salvação ela é individual, mas para eu obter a minha salvação, eu preciso confiar, eu preciso crer, eu preciso acreditar, eu preciso ver que o Senhor e Salvador Jesus Cristo, através da sua palavra, através do Verbo vivo, encarnado, que habitou entre nós, que morreu na cruz, que derramou seu sangue precioso, que levou a cruz que era nossa, ele trocou, ele tomou o nosso lugar para nos dar a vida eterna. Porque cada qual levará a sua própria carga. E a nossa carga, Jesus disse: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. É Ele, quando nós vamos para Ele, quando nós servimos a Ele, quando nós buscamos a Ele, quando nós reconhecemos a Ele como nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele leva as nossas cargas. Ele disse também: tenho dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então nele nós venceremos o mundo. É possível vencer o mundo, vencer o pecado, vencer a adversidade, porque Jesus Cristo é encarnado. Ele era Deus, mas ele foi encarnado, ele foi ser humano aqui na face da terra. É ele que fala para nós, é ele que direciona a nossa vida, é nele que nós venceremos. É nele que nós levaremos a nossa carga e colocamos diante dele para que ele possa nos ajudar.
porque sozinho nós não vamos conseguir, sozinho nós não vamos chegar a lugar algum. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Os discípulos fizeram isso lá na antiguidade. Quando Jesus foi assunto ao céu, Jesus separou os discípulos para pregar a sua palavra, anunciar o reino de Deus, continuar a obra redentora, continuar a obra missionária que o Pai havia enviado seu Filho para fazer aqui na terra. Então, os discípulos, eles estavam fazendo isso, então eles continuaram. E a sua pregação era tamanha, e a graça era tremenda, que as pessoas vendiam as suas propriedades e depositavam aos pés dos apóstolos para que repartiam entre os pobres, entre aquelas pessoas, para que ninguém faltasse nada. É isso que é o conceito de religião, isso que é o conceito de vida eterna, de seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É a comunhão, é o relacionamento, é a aliança, a intimidade que nós temos com Deus, que nos leva a ajudar as pessoas, dividir aquilo que nós temos, é aquilo que nós alimentamos, nós servimos também ao nosso próximo, aquelas pessoas que muitas das vezes não têm o que comer em casa, não têm um dinheiro para pagar a luz, comprar o remédio, precisa de fazer os seus afazeres, honrar os seus compromissos, e muitas das vezes são em falta. Isso é serviço nosso. Isso é obrigação nossa, daquele que vai morar na mansão celestial, daquele que serve ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que anda em conformidade à palavra de Deus. É a nossa obrigação usar ao próximo, a abençoar ao próximo, a amar o próximo como a nós mesmos, a amar a Ele como Deus, o Todo-Poderoso, nos amou, enviando o seu Filho amado para morrer na cruz, em nosso pecado, em nosso lugar. Então nós temos que amar uns aos outros, viver em comunhão uns com os outros, termos relacionamento uns com os outros, para que Cristo seja glorificado em nós, para que Cristo seja honrado através do nosso testemunho. Repartir uns com os outros. Querido, se você tem e pode, reparta com os outros. A Bíblia conta daquele jovem: Senhor, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus virou para ele e falou assim: guarda os mandamentos e será salvo. Aí ele disse: eu não mato, eu não roubo, eu adoro o Senhor, eu não prostituo, eu não sou idólatra, e tudo isso eu já faço. Aí Jesus virou para ele e disse: vende os seus bens e reparte com os pobres. E ele saiu triste, amargurado, porque o seu coração não estava em Deus, não estava na obra de Deus, não estava em ajudar o próximo. O seu coração estava nas suas fazendas, nos seus bens e na sua riqueza, porque a Bíblia diz que aonde estiver o seu coração, aí também estará o teu tesouro. Muito cuidado, o nosso coração tem que estar na mão de Deus. O nosso coração tem que estar à disposição para fazer a obra de Deus, porque aí sim nós teremos um galardão, nós teremos uma recompensa e estaremos fazendo a vontade de Deus. Querido, que Deus te abençoe, te guarde, te livre de todo mal e te dê a vitória em nome de Jesus.